Bom, meu nome é Maria Caramês Carlotto, eu sou professora do Bacharelado de Relações Internacionais e também do Bacharelado de Ciências e Humanidades, que é uma espécie de curso de entrada do curso de RI. Eu sou formada em Ciências Sociais pela USP. Eu fui fazer Ciências Sociais porque, na verdade, eu queria ser diplomata. Eu até prestei Relações Internacionais em Brasília e Ciências Sociais em São Paulo, acabei ficando em São Paulo e comecei a fazer Ciências Sociais para seguir essa carreira, porque era um dos cursos que preparava para o Rio Branco. Mas ao entrar nas Ciências Sociais eu acabei me apaixonando pela ciência social, né, e pelas diferentes disciplinas, sociologia, antropologia, ciência política, e fui seguindo a carreira desde praticamente o primeiro ano de graduação de pesquisa. Aí no meu mestrado, eu fui fazer mestrado sobre política científica e tecnológica, eu estudei um laboratório muito complexo, que é um acelerador de partículas, que durante anos foi o único acelerador de partículas do Hemisfério Sul, que é o Laboratório Nacional de Luz-Síncroton, que demorou quase 50 anos para ser implementado. Então, através da análise do laboratório, eu estudei as diferentes maneiras de se negociar nos diferentes regimes políticos do país a política científica e tecnológica. Em consequência disso, eu acabei me especializando numa área muito específica que é a propriedade intelectual. Então eu trabalhei um tempo com propriedade intelectual, políticas para propriedade intelectual e as mudanças que estavam acontecendo nessa área que eram muito intensas. Então, enfim, eu acabei tendo aí um lado da minha trajetória que é política científica e tecnológica e propriedade intelectual. No doutorado, eu fui estudar a circulação internacional de conhecimento, que é um tema ligado à propriedade intelectual, mas eu fui analisar numa dimensão mais, não do conhecimento incorporado em patentes, né, e segredo industrial, e mais no conhecimento incorporado em pessoas. Então, a circulação de profissionais, né, que detêm determinados conhecimentos, conhecimento econômico, conhecimento gerencial, o próprio conhecimento em relações internacionais, como é que eles se formam, como é que eles circulam internacionalmente, levando com eles concepções sobre o Estado. Então, esse foi o tema do meu doutorado. Quando eu acabei o doutorado, eu abri um concurso aqui na Federal do ABC sobre globalização e ciência, tecnologia e inovação. E era exatamente a minha área, né? Circulação internacional de conhecimento, propriedade intelectual. Enfim, eu prestei esse concurso, passei, então desde 2015 eu sou professora do Bacharelado de Relações Internacionais. Atualmente eu desdobro preocupações que, enfim, eu vinha perseguindo desde a minha trajetória. Então eu acabei de lançar um livro sobre propriedade intelectual e democracia. Então a grande questão que eu analiso no livro é como a chamada crise democrática, né, ou seja, o esvaziamento das instâncias deliberativas por uma série de processos, enfim, o poder crescente das corporações internacionais, os acordos internacionais que limitam a soberania dos estados, o poder do conhecimento técnico, né, que vai restringindo a possibilidade de deliberação coletiva sobre determinadas matérias, o quanto isso impacta, como isso se relaciona com as legislações de propriedade intelectual. Então, esse livro chama Acesso Negado, Propriedade Intelectual e Democracia, e ele está sendo lançado em inglês e português. Aí, enfim, essa é uma linha de pesquisa que eu sigo. Uma outra ligada também à mesma questão, que é o conhecimento e as suas relações globais, eu estou pesquisando a circulação internacionais de técnicos do Estado, ou seja, melhor dizendo, a circulação internacional do que a gente chama de saberes de Estado, ou seja, os conhecimentos que organizam, né, o Estado Nacional. Então, o conhecimento em economia, o conhecimento em direito, o conhecimento em administração, o conhecimento em relações internacionais e o quanto essa circulação, no fundo, reflete hierarquias do sistema internacional. Então, os fluxos norte-sul são muito mais importantes do que os fluxos do sul para o norte, né, de conhecimento. Então, eu estudo isso ligado também às transformações estruturais do ensino superior nos diferentes contextos nacionais. Bom, acho que 5 livros que marcaram a minha trajetória, ou enfim, 5 livros que eu recomendo que vocês leiam. Eu vou organizar, na verdade, por 5 áreas. Eu acho que para a formação de qualquer cientista social, incluindo o internacionalista, eu recomendaria 3 livros. O Capital, do Karl Marx, muito importante. O Príncipe, do Maquiavel,
também acho muito importante. E um livro do Durkheim chamado Formas Elementares da Vida Religiosa, onde ele analisa a relação entre a cognição social e a estrutura social, ou seja, quanto a gente interpreta o mundo a partir do que a gente vive. E se vocês leram o Maquiavel e o Marx, leiam também o Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Bom, acho que esses são livros que eu recomendo como base da formação de qualquer cientista social. Livros que todo internacionalista deveria ler, eu vou recomendar 3. Vou recomendar vários. Eu diria 3. Um livro do Perry Anderson, chamado Linhagens do Estado Absolutista, onde a história dos Estados Nacionais. Um livro do Benedict Anderson, chamado Comunidades Imaginárias, onde ele mostra o quanto o povo, né, a nação, a nacionalidade é uma construção social, o que não significa que seja uma mentira, ao contrário, tem um grande efeito social. E o terceiro livro é um livro que poucas pessoas leem, sobre a história das relações internacionais, um livro do Nicolas Guillot, chamado A Invenção das Relações Internacionais, acho que vale muito a pena, tá? Tem em inglês. Bom, além disso, um livro que me marcou recentemente, na verdade, todo um debate, né, sobre capitalismo e democracia e a crise do capitalismo democrático ou da democracia, né, no contexto atual. E vou recomendar mas tem vários, tá? Que vocês podem procurar, mas o que eu li mais recentemente, que me impactou demais, é um livro do Wolfgang Streeck chamado Tempo Comprado, onde ele mostra o quanto, ao invés de enfrentar realmente a crise do capitalismo desde os anos 70, a gente vem postergando essa crise com uma série de medidas que, no fundo, só aprofundam a crise do Estado e a crise do capitalismo, né? E, por fim, eu acho que um livro de literatura que eu li recentemente, de uma escritora norte-americana e de origem ganesa, chamada O Caminho de Casa, em inglês Homegoing, que é a história de 2 irmãs nascidas no século XVII, que são separadas. Uma vai para os Estados Unidos ser escravizada nas fazendas do sul dos Estados Unidos e a outra fica na África, e a história de todas as gerações até chegar ao momento atual, até 2000 mais ou menos. É um livro maravilhoso, muito emocionante, de uma jovem escritora ganesa, norte-americana de origem ganesa.